Olha, foi encaminhado aqui para o SVO de Caruaru, Serviço de Verificação de Óbito, o corpo do garoto Josué Henrique Galindo de Lima, de 5 anos de idade, que morreu no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Esse garoto, foi levado para o hospital daquela cidade com suspeita de dengue. Deu entrada lá na unidade hospitalar, era 3h15 da tarde. E aí, quando foi 10h40 da noite, ele infelizmente acabou falecendo. Mas eu estou aqui com a Élida, que mora no bairro Coab 2, lá em Garanhuns. Vocês suspeitam de negligência médica, é isso, Élida? Eu suspeito, porque ele teve o atendimento, tomou somente soro, né? Tomou uma medicação na veia, que foi dipirona, né? E em seguida fez um exame no hemograma, né? Tirou o sangue, fez exame de sangue e estava tudo normal. Segundo a médica, estava tudo normal, ele não precisava ficar internado, né? Não estava em estado grave nem nada para ficar internado e foi liberado para casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que ele começou a ficar muito cansado, né? E depois começou a ficar roxo. Então foi que eu voltei novamente na Dom Moura, né? Mas o meu filho já entrou desfalecendo, né? E chegando lá, tentaram reanimar, segundo a médica disse, tentaram reanimar e tudo, só que não teve sucesso. Você acha que ele deveria passar por vários exames, para justamente comprovar se ele estava com dengue ou não e ter ficado internado, Ter ficado internado para poder, em observação, para ver realmente se ele estava bem, né? Se tinha mais alguma complicação, né? Devido ser o laudo ter tido, que ela disse, né? Ter sido dengue, né? Era para ela ter analisado mais o caso dele. Em observação. Esse rapaz é teu irmão, né? Pode falar qual é o teu nome? André. O André. E vocês estão todos revoltados, com tudo isso que aconteceu. Exatamente. Que acho que ali foi uma negligência médica que ela fez por conta que é uma criança, né, de 5 anos. E ele entrou como dengue, então é uma doença grave. E ela liberou para casa para ser medicada em casa, não pode. Não deveria ter recebido alta médica. Exatamente, era para ter ficado em observação e esperar a reação do remédio que ela aplicou. Ela foi negligente nessa parte. O amigo, vocês chegaram a conversar com outros médicos justamente para que eles pudessem opinar em relação ao caso? Não, ali naquele hospital ali a gente só leva as pessoas para morrer mesmo. Uma semana atrás, ou foi 2, eu perdi um colega meu, por negligência também. Eu acompanhei, inclusive conversei com uma irmã de uma jovem de 16 anos de idade, natural lá da zona rural de Sanharó, que ela foi para lá para receber atendimento médico. Ela estava inclusive grávida, né? E aí teve uma complicação na gestação, estava com 7 meses de gestação e acabou morrendo, né? Morreu inclusive no hospital Mestre Vitalino aqui em Caruaru, porque foi para aquele hospital, lá ela foi liberada, depois voltou a passar mal, né? E aí tiveram que encaminhar aqui para o hospital, para a Fusan, aqui em Caruaru, né? A maternidade, e da Fusan ela foi encaminhada para o Mestre Vitalino e acabou falecendo e a acusação era a mesma, negligência médica lá do Regional Dom Moura. E os casos é sempre igual, eles medicam, mandam para casa, aí a pessoa passa mal, volta para lá e morre. É só isso. Élida, você tem quantos filhos? Eu tenho 2, né? Com ele era 2. Agora só tenho 1. E teu menino, pelo menos quando você levou a primeira vez, né? Consciente, aparentemente sadio, mas com a suspeita de dengue, né? Quais eram os sintomas que ele apresentava? Ele estava com febre, né? E apresentou vômito, manchas no corpo, né? Mas a febre, ela estava oscilando, né? Ficava um pouco alta, depois ele ficava com a febre muito baixa. Aí depois, quando eu levei para lá, ele chegou a 38 graus, né? Aferiram a temperatura dele, ele estava com 38 graus, né? E foi aí quando a primeira doutora que atendeu, ela disse, olha, ele vai passar um soro para a hidratação dele e uma medicação e o hemograma, né? E quando eu cheguei lá, fizeram tudo isso, só que disseram que estava tudo normal, né? Tava tudo normal no hemograma dele e liberaram, né? Por isso liberaram, passaram só para dar muito líquido a ele em casa e paracetamol ou dipirona se caso ele tivesse febre, somente isso. Você pretende acionar a Justiça, Ministério Público? No momento assim eu não estou pensando nisso não, né? Até porque a dor é grande, né? Perder um filho não é fácil, mas no momento eu não estou pensando nisso, né? Eu primeiro vou deixar passar um pouco
tudo isso e ver o que eu posso fazer, né? Porque isso não pode ficar impune. Do mesmo jeito que foi ele, pode ir outras crianças também. Pois é, gente, o corpo, né, encaminhado aqui para o SVO, né, Serviço de Verificação de Óbito, aqui de Caruaru, né, que fica ao lado aqui do IML, que devido à suspeita, né, nós acreditamos que o corpo seja transferido aqui para o IML, né, justamente para ter uma perícia mais completa, né? Então vamos aguardar e realmente se houve negligência, né, que haja punição, é o que a gente espera. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adiel Son Galvão.